O povo tem sua opinião. São medidas que não vai resolver o problema. O problema é muito mais profundo e muito mais enraizado, estrutural. Uma coisa é fato: a população quer se sentir segura. A sensação de insegurança e o medo da violência foram retratados em um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. De acordo com os dados, 50% dos brasileiros dizem se sentir inseguros nos locais em que vivem. Destes, 10% afirmam que se sentem muito inseguros. O medo. A gente tem medo de tudo. Até em casa a gente tem medo. Basta sair de casa e já está com medo. A gente não tem mais a liberdade. Acabou o tempo que a gente vinha passear na Avenida Paulista, descontraído, com o celular. Não, acabou. Nós não temos mais segurança pública no Brasil. Acho que é impossível não sentir medo em São Paulo hoje. Enfim, pela segurança que a gente vê que não tem e por ser mulher. Então, acho que todo mundo não se sente segura e eu, como mulher, não me sinto muito mais, assim, sabe? Ou seja, a criminalidade assombra os civis e as forças policiais. Para os analistas, normas são como uma forma de padronizar políticas de segurança pública. Eu não sei, sinceramente, em que local do mundo você tirar o poder de fogo das polícias ajudou a combater o cenário preocupante de crime que nós estamos a vivenciar. Se estivéssemos nós num país nórdico, talvez a questão de reduzir aí o eventual poder de fogo dos policiais pudesse ser explicado. Mas não é o nosso caso. Nós precisamos preservar o poder de fogo dos policiais, das forças policiais, e, em alguma medida, e considerando as suas peculiaridades em cada um dos estados, nós estamos num Brasil que é um país de vários Brasis, de várias realidades distintas. Então nós temos que acreditar, e eu tenho certeza que isso é deste modo, nós temos que acreditar que cada estado tem capacidade, obviamente, de avaliar no âmbito das suas peculiaridades e das suas realidades qual é a modalidade que vai ser aplicada para eventualmente se combater aí o crime no cotidiano. Vez ou outra, o tirocínio policial vai indicar que se use, obviamente, sprays de pimenta e que se use munição não letal. Em outros casos, não. O pressuposto é que está equivocado, a premissa é que está equivocada. Ora, vamos tirar o poder de fogo dos policiais até segunda ordem, porque partimos do pressuposto que o uso do poder de fogo sempre será equivocado. E não é desse modo que funciona. Nós temos que, de fato, como você bem ponderou, ao invés de reconhecer que os policiais precisam usar armamento não letal, nós precisamos reconhecer que eles são seres humanos como qualquer outro, que obviamente tem aí as suas dificuldades, inclusive operacionais, e, portanto, começamos a resolver o problema a partir do momento em que compreendemos o ser humano policial e investimos nesse ser humano policial, na sua formação, nos seus vencimentos, que retribua o risco que ele assume todos os dias ao sair no operacional, aí no cotidiano, né? E vamos acreditar que ele age dentro da legalidade. Alguns vão agir, infelizmente, fora do padrão constitucional? Sim, é fato, é verdade. Mas estes nós temos ferramental jurídico suficiente para coibir estes que eventualmente agem com um abuso. O que me preocupa bastante, para ser bem sincero, é exatamente o contrário. Nós estamos partindo do pressuposto que todos os policiais, em potencialidade, usam o armamento com abuso. Então, portanto, vamos tirar o poder de fogo das polícias. Nem todos os governadores foram a favor do decreto. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Ibanez Rocha, do Distrito Federal, se manifestaram contra. O governador Ronaldo Caiado falou com a Jovem Pan e se posicionou sobre o tema. Caiado argumenta que a norma limita a atuação das forças policiais e não enfrenta, de maneira eficaz, o problema do crime organizado. O que existe, na verdade, é algo que nós esperávamos por parte do governo federal, algo que viesse com capacidade de um enfrentamento àquilo que tanto preocupa a população brasileira hoje, que é o avanço das facções criminosas no país. De repente, o que vem é um decreto que ele tem aí uma dose enorme, tá certo, de chantagem, no momento em que ele diz, olha,
nós é que vamos definir os procedimentos operacionais padrão. Ou seja, isso já é uma regra, Lívia, que isso já existe em todas as polícias. Isso aí não tem novidade alguma. Isso aí o que vem nesse decreto 12.341, ou seja, não traz nenhuma novidade para as polícias. O que se esperava era algo que viesse em forma de dizer, olha, em relação ao crime organizado, nós vamos ceder aí o acesso ao COAF, nós vamos avançar nas informações e dividir as informações com todas as polícias dos estados, nós vamos auxiliar os estados na parte da construção de penitenciárias, nós vamos dotar também o estado de condições de drones, de possibilidade de rastrear essas pessoas que estão hoje dizimando a nossa juventude, avançando cada vez mais na área empresarial, hoje intimidando o investidor brasileiro com as ações hoje das facções criminosas. O governo federal vai disponibilizar aos estados e municípios 249 mil sprays de gás de pimenta e mais de 22 mil armas de choque, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, e vai oferecer 110 cursos de capacitação para mais de 4 mil agentes policiais, que poderão replicar os conteúdos da formação. Seria uma boa se ele investisse em taser, e taser é uma arma de choque, e que cada viatura policial do Brasil tivesse esse equipamento, mas não é a realidade. Se você pegar, por exemplo, um spray de pimenta e jogar numa pessoa que está sob efeito de substância entorpecente, cocaína, por exemplo, ela vai continuar vindo para cima de você, ela vai continuar tentando te matar. Se ela tiver com uma faca, ela vai continuar vindo, não vai surtir muito efeito. Já o taser é mais eficaz, mas eu espero que o governo federal realmente compre um taser, não para cada policial, mas para cada viatura policial, para uso desses policiais. Porque é muito fácil você ficar crucificando a polícia o tempo todo, sendo que o policial não tem o equipamento. Ele tem uma arma de fogo e só, e alguns carregadores. É esse o equipamento do policial. E depois, quando o policial usa arma de fogo, ele é crucificado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, por parte da sociedade, parte da imprensa, dizendo que ele tinha que usar outro meio. Mas se só foi oferecido aquilo, ele vai usar o que lhe foi oferecido. Então não é justo ficar crucificando o policial o tempo todo. De acordo com especialistas, a medida é mais um exemplo de como o atual governo está mais preocupado em combater a polícia do que o crime. Causa uma pressão e causa uma insegurança jurídica absurda, porque não tenha dúvida, né, que o policial que tem em determinadas ocorrências menos de meio segundo para tomar uma decisão vai, obviamente, sopesar e levar em consideração, por ocasião do início do seu turno de trabalho, o quanto de falta de respaldo jurídico ele tem para perfazer o seu munus público. E digo isso porque, de novo, né, eu atuo na tutela de policiais militares, civis e federais, né, quando dessas ocorrências que resultam eventualmente aqui em acolá em algum tipo de letalidade ou algum tipo de lesão. E, infelizmente, no âmbito dos processos judiciais que eu tutelo e que eu enfrento, é muito comum que nós tenhamos a argumentação por parte do Ministério Público exatamente dessa lógica de falta de cumprimento das normativas. Mas veja, com todo respeito ao trabalho que faz o Ministério Público, ao trabalho que faz a Defensoria, que são trabalhos fantásticos e fundamentais para a gente manter o nosso tecido social sem esgarçar, né? Mas é muito fácil, para mim, é muito fácil para, para as instituições do Estado, né, com tranquilidade, com tempo, com capacidade de argumentação, a gente avaliar uma situação jurídica que se desenrola em menos de meio segundo. E aí é muito fácil para todos nós, como operadores do direito, apontar o dedo na cara do policial para dizer: o senhor agiu errado, o senhor agiu contra, por exemplo, a normativa do Ministério da Justiça que fala sobre o uso progressivo da força. Aqui o senhor não fez isso.
Meu Deus do céu, nós estamos a exigir de um policial que ele tenha todo esse cuidado prévio, sem considerar o contexto e o tirocínio que ele tem, porque ele também foi treinado e ele também, obviamente, conhece do seu mistério, conhece do seu pressuposto e do seu cotidiano. Nós vamos, obviamente, tirar dele essa capacidade sob o argumento de que precisamos reduzir a letalidade. O debate chama atenção para a importância da oferta ativa de atendimento psicológico e psiquiátrico para policiais. O que se nota é o silencioso adoecimento psicológico de policiais no Brasil. Os decretos também tratam da questão da assistência psicológica aos policiais. É importante que quando o governo ele trata da maior utilização de armas não letais, ele também esteja adquirindo essas armas não letais e oferecendo para as corporações dos estados que não tenham essas armas, não tenham tanto acesso a esses armamentos não letais. Por outro lado, nós sabemos que precisamos de uma polícia bem remunerada e com condições adequadas de trabalho. E isso nós não temos na grande maioria dos estados do Brasil. Em geral, os nossos policiais eles são mal remunerados e têm poucas condições de trabalho. E também não são ofertadas formações e capacitações adequadas. Antes de qualquer norma, cuidar da saúde e estrutura da polícia é o principal caminho, como dizem os analistas. Baixo salário, problemas às vezes administrativos dentro de suas próprias instituições, cortes financeiros periódicos que vêm a partir do governo ou de diversas outras instâncias, conflitos internos políticos e, além disso, o próprio risco e o ardor da profissão, que muitas vezes é encontrar pessoas que muitas vezes estão emocionalmente alteradas. Isso, sem dúvidas, acaba interferindo negativamente na saúde mental daquele policial, daquela profissional de segurança. Esses casos que fugiram do contexto, né? Todas as tropas do Brasil estão treinando os seus alunos, né? Que estão ingressando tanto na formação de soldados, na formação de sargentos, na formação de oficiais, um treinamento mais voltado para a defesa pessoal. A tropa em si está treinando também o seu condicionamento físico, né? Mas o que a gente tem que imaginar é que, humanamente, é impossível a gente buscar no ser humano que sempre esteve um policial com 20, 25 anos, né? Por vezes sedentário, como é que ele vai se readaptar a toda esse contexto, né? Essa mudança que o ministro quer. Então, assim, será de uma forma gradativa, né? O objetivo de todos os comandos gerais da Polícia Militar, ele prega sempre a preservação da ordem pública, né? O cidadão sempre amparado, né? sempre com segurança em qualquer ambiente que ele esteja, e a vida do policial militar. É só você imaginar como que seria a vida de um policial no Rio de Janeiro, no estado da Bahia, né? Entre outros estados, né? Recentemente em Rondônia, né? Como que, onde o crime organizado está se alastrando, como que o policial ele poderia pensar nisso? Eu treino mais tiros numa academia, no stand de tiro, ou vou para uma academia, para um tatame treinar, né? Então, assim, a forma dele agir, ele tem que ser bem completo, ele tem que ser mais ou menos um Robocop, né? E por vezes a gente não vai conseguir isso a curto, a médio prazo. Só que, por outro lado, tudo vai em direção das forças de segurança. Eu creio que se tivesse um empenho maior também, e isso cabe ao governo federal, né? Me direciono ao governo federal,
né, uma divulgação, alguma propaganda falando sobre o trabalho dos agentes de segurança. A instituição é responsável por seus colaboradores e, com isso, promove ações para a prevenção e promoção de saúde mental. Isso é particularmente importante na polícia, pois características do trabalho são consideradas fatores de risco para alguns adoecimentos mentais. Uma carga de trabalho exaustiva. Muitos desses policiais, civis, militares, eles têm de ficar muitas horas em pé, com equipamentos extremamente pesados, às vezes submetidos a climas, temperaturas no Brasil inteiro que são realmente sensíveis, mas sobretudo o risco de sempre estar à beira da morte, do sensível, pois amanhã você não sabe se vai voltar para casa. E além disso, a todo instante, aquele policial podendo ter aquela visualização ou aquele medo de que não volte mais para casa, que não consiga ter o seu momento normal, sua vida normal. Então, é algo que fica, um pensamento que fica sempre ruminante à cabeça de muitos policiais da ativa de diversas patentes ou cargos em suas instituições. É preciso monitorar a saúde mental dos profissionais de segurança pública e dar visibilidade a essa questão tão importante. Eu costumo dizer que o Estado, e o braço operacional do Estado para combater o crime são as polícias, são os policiais. O Estado tem que agir com racionalidade. Quem age contra a lei, quem age com raiva, quem age querendo esgarçar o tecido social é o bandido, Do Estado e dos agentes policiais a gente tem que esperar um mínimo de racionalidade. Óbvio que seria possível que nós tivéssemos aí um treinamento mais aperfeiçoado, que nós tivéssemos aí mais amparo, por exemplo, mais amparo psicológico, Eu tenho aí 25 anos de carreira tutelando juridicamente policiais de todas as forças federais, policiais rodoviários federais e militares, civis também, e eu nunca conheci um único policial que acordasse pela manhã dizendo, olha, hoje eu vou matar. Ao contrário, o policial tem a plena compreensão dos problemas gravíssimos que eventualmente uma atitude ilegal da parte dele pode causar, não só para a carreira dele, mas também para a própria instituição. Agora, falta, a meu juízo, se eventualmente o governo federal quiser realmente somar forças com os governos estaduais e com os governos municipais, no que diz respeito às guardas municipais, falta um pouco de investimento do ponto de vista de transferência de recursos da esfera federal, porque há recursos na esfera federal para isso, para que os estados possam, na medida do possível, e reconhecendo as suas peculiaridades, possam ter mais investimento. Como disse, por exemplo, na esfera psicológica. Nós temos aqui a minha experiência no âmbito do estado de São Paulo, que diz muito sobre essa questão. Nós temos aí profissionais dedicados aí ao amparo psicológico dos policiais, por exemplo, dos policiais militares, mas eles são em número absolutamente insuficientes. Nós precisávamos necessariamente, por exemplo, investir nessa área de amparo psicológico, de amparo até psiquiátrico, para que nós pudéssemos reconhecer que esse cotidiano do ser humano policial é muito complexo e eles precisam de ajuda para bem perfazer as suas funções legais. O que me preocupa, para ser bem sincero, é esse pressuposto, é essa premissa de que o policial age contra a lei dolosamente. Ao contrário, o policial age até prova em contrário, o policial age de acordo com a lei. Um ou outro caso de abuso vai, obviamente, sofrer o crivo do Poder Judiciário. A gente não pode inverter jamais essa equação e, de novo, precisamos reconhecer que estamos diante de um cenário de crime muito complexo, muito difícil de ser combatido e que limitar a atuação das forças policiais, ao invés de ajudar, muito provavelmente vai atrapalhar o cotidiano do combate ao crime por parte dos policiais.
privilegiar o mérito e a efetividade dos agentes emerge como um passo fundamental para revitalizar a segurança pública no Brasil. As ocorrências que tiveram aquela positividade, e são inúmeras, né? Ocorrências de destaque para dar o mérito para os policiais, os agentes que ali estiveram, o resultado absorvido pelo contexto da obra. Recentemente, eu não sei qual foi a região, se foi na Paulista mesmo, uma tentativa de roubo que acabou com uma pessoa no ponto de ônibus que ficou refém de uma outra pessoa durante horas, né? É o policial militar que entra em plena enchente e vai socorrer pessoas, né, sem nenhum anteparo ali. O policial comum, o policial do patrulhamento, não o corpo de bombeiros. É o policial que ele usa do seu treinamento, ele escala um prédio, desce de rapel para evitar uma tentativa de suicídio ou para dar o socorro a uma mulher. Todas essas ocorrências de destaque, onde não haja a violência ou a causa da morte do infrator, ela tem que ser mostrada. A Polícia Militar, eu acredito e eu falo isso com grande conhecimento de causa, são 28 anos e meio trabalhando, sempre no efetivo, o serviço, né, que é o serviço do patrulheiro, né? Nenhum policial ele sai de casa pensando em machucar ninguém que tenha o resultado morte. Ele quer trabalhar, ele quer ser respeitado, ele quer dar o respeito e voltar para sua casa como ele foi, né? Ele foi bem e volta melhor ainda. E por vezes essa imagem não é bem quista, né? Ele se sente assim fragilizado, ele se sente isolado, porque quando ele está no batalhão, ele está ao redor de 50, 60, 100 policiais. Ele vai para o patrulhamento, ele está com 2, 3, 4 policiais com ele ali para agir em situações diversas. Mas quando ele vai embora, ele vai isolado, né? Então, o resgate da imagem da Polícia Militar, ela foi, digamos assim, ofuscado, foi arranhado. Essas últimas ocorrências, sim, mas eu tenho certeza que tanto o governo de São Paulo, os demais estados estão trabalhando para recuperar a imagem dos seus agentes. Eles são os heróis. Eles são os mocinhos da história contada, do filme, né? O vilão, ele merece ser detido, ser preso e, por vezes, ele não quer ser preso, voltar à cadeia, né? E por isso que há os confrontos que, de uma forma mais simples, falando para você, acaba sendo inevitável a causa da morte do marginal, do bandido. O futuro da segurança depende de investimento nas vidas que defendem a sociedade. Para os especialistas, nada vai mudar enquanto o olhar não for diferente para a força policial. O policial sempre cumpriu a lei. O policial sempre fez o uso progressivo da força. O policial sempre se ateve à legislação no combate ao crime. O policial sempre teve como premissa maior a preservação de vidas, inclusive do criminoso. Claro que quando há necessidade de neutralização daquele ataque criminoso, muitas vezes é uma consequência do próprio criminoso se colocar ali em risco para que a sua vida seja neutralizada. Mas o que muda o decreto na atuação policial? Nada.